Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de desenho assistido por computador. Hoje nós vamos falar desse mocinho que está rodando aqui na área de modelagem, que é o cursor do AutoCAD e as funções que a gente pode entrar nele a partir dos cliques no mouse. Ok? Então, vamos começar. Primeiramente, gente, o cursor. O cursor, ele é nesse formato de cruz, né? Tem esse formato de duas linhas perpendiculares e um quadradinho no centro. Ele é desse jeito desde que o AutoCAD começou como AutoCAD. Ele vai indicar a posição que o usuário se encontra na tela gráfica, tá? Então, assim, é justamente o cruzamento de duas linhas e o quadrado no meio que é... O quadrado do meio é onde é o ponto de precisão no qual está sendo aplicado o comando, tá? Então, vocês sempre se baseiem por esse quadradinho do meio do cursor. Ele só vai ter esse formato quadradinho quando não tem nenhum outro comando em ação. Comandos em ação, né? Vocês não é da época de vocês, né? Mas na década de 1980 a gente tinha os comandos em ação. Não sei se estendeu futuramente. Mas assim, como eu disse, né? A tia é velha. Então, assim, a tia viveu... Eu sou millennial. Então, eu vivenciei os comandos em ação. Mas voltando aqui, né? Voltando da viagem na maionese... o cursor ele só vai apresentar esse formato quando não tem nenhum comando ativo no momento. Vocês podem ver, inclusive, aqui na barra de menu que está aqui Command, ou seja, ele está pedindo um comando. Então, significa que não tem nenhum comando ativo no momento, ok? Quando os comandos que são acionados, eles precisam de uma seleção de objetos, né, o cursor ele vai adquirir o formato de um quadradinho, ele forma um quadradinho. Se precisar, né, o comando na ação, isso é porque eu estou lendo aqui minhas anotações, tá? Se o comando precisar de especificação de um ponto interno de alguma geometria, o cursor vai se transformar em duas linhas perpendiculares sem o quadradinho no meio. Então, vocês têm que estar sempre observando qual é o formato do cursor, né? Como é que ele está aparecendo aí para a gente ver se tem ou não comando ativo, como é que funciona. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês de um comando que depende de seleção, que é um comando modify. A gente vai falar sobre os agrupamentos de comando. Acredito que se a gente não começar na próxima aula, a gente já começa na próxima semana, né? Na próxima terça, porque tudo vai depender também do tempo que eu vou demorar para falar sobre isso, que hoje eu vou falar de cursor, depois vou falar das ações aqui, que são as ações auxiliares, e aí a gente já começa a mexer nos comandos, né? Mas enfim, só para dizer para vocês que está perto. Mas eu vou agora ativar um comando que precisa de seleção. Seria o comando mirror. Olha aí, ele se transforma num quadradinho justamente porque depende de seleção. Lembrem-se disso, tá bom? E se eu tiver, qual era o outro ponto? Se um comando que depende de um ponto interno. Vamos lá, deixa eu ver. Polilinha. Olha só, ele se transforma apenas nas linhas sem o quadrado. Ok? Então, sempre observem o cursor, isso vai dar dicas para vocês. Vocês vão decorar isso? Intuitivamente, sim. Depois de um tempo mexendo nos comandos, vocês vão acabar meio que sabendo só de olhar para o cursor. Enfim, né? São várias coisas que vocês vão olhar. O cursor, a barra de comandos, o nome, né? A barra de títulos, enfim. Com o tempo, vocês vão se acostumando a olhar para os vários pontos da tela ao mesmo tempo. Para sair de qualquer comando ESC, tá? Sempre, se está na dúvida, se tem algum comando não ativo, clica no ESC. 1, 2, 3 vezes, que aí ele sai de qualquer comando que esteja ativo no momento e volta para o que a gente chama de estaca zero. Então, vamos falar sobre a manipulação do mouse, né? Já que a gente já falou aí do cursor.
porque vai acabar entrando um pouquinho também nisso daí. Deixa eu só dar pausa aqui para ele. Então, gente, o mouse, ele é fundamental no AutoCAD, porque ele vai nos auxiliar todo o tempo. É muito importante tanto o teclado quanto o mouse para você fazer não só uma modelagem do AutoCAD 2D, mas também nas modelagens 3D do SketchUp. Então, vamos falar sobre como funciona, né? O mouse, obviamente, se você mexe nele sem clicar em nada, o cursor vai acompanhar pela tela, ok? A gente tem sempre 2 cliques no mouse, vocês já viram isso, né? Eu acredito que vocês já estejam acostumados. A gente tem o clique esquerdo, que é o do dedo indicador. Isso eu tô falando baseado em quem é destro, ok? Quem é canhoto faz a inversão de direita a esquerda. E quem é levemente disléxico como eu, que não sabe o que é direita e esquerda, vai na sorte. Brincando, mas vamos lá. Então, existe o botão esquerdo, que é o dedo indicador, e o botão direito, que é o dedo médio. Então, são os 2 dedos que se posicionam no mouse e tem a bolinha central, que é a barra, a rolagem, né, que a gente chama, que é justamente essa rodinha aí que fica entre os 2 botões, ok? Então, a gente tem essas 3 ações básicas a respeito do cursor. Quando a gente dá um clique com o botão esquerdo, então a gente está falando de dedo indicador. Um clique. O que acontece? Ele funciona para selecionar um item em uma caixa de diálogo. Então, a gente vai, por exemplo, se eu vou fazer polilinha. Olha só, aparece aqui essa caixa de diálogo com várias opções de comando que utilizam essas 3 letras pol, e eu posso selecionar o comando que eu quero utilizando um clique do botão direito, ó. Pronto, selecionei aqui o polilinha. ESC para sair. Outra coisa que funciona também para selecionar um ícone na Ribbon. Ribbon, como eu já falei para vocês, são esses agrupamentos de comandos. Se eu quero selecionar um comando que já está aqui na Ribbon, eu vou simplesmente e clico uma vez com o botão esquerdo. Um clique, já ativei aqui, ó. De novo, a polilinha já está ativa. ESC para sair. E também para arrastar ou posicionar entidades gráficas. Como assim, professora? Se eu tenho, por exemplo, um retângulo, eu quero movimentar. Eu clico aqui, ó, um clique apenas com o botão direito e eu consigo mexer essa entidade aqui. Eu consigo modificar a forma dela simplesmente tendo feito um clique, né? Eu consigo esticá-la, ó. Simplesmente dando um clique nessa marcação azul. Essa marcação azul, quando vocês fizerem qualquer entidade, são pontos de ancoragem. Então, assim, sempre que eu der um clique nele, é como se eu estivesse travando, é como se fosse um imã, né? Então, é como se eu aproximasse, eu dou um clique, o imã ativa. Então, eu consigo mexer em qualquer lugar e para soltar esse imã, basta mais um clique com o botão direito, ok? Então, o botão direito funciona para isso, bem daí, dedo indicador. Agora, a gente vai para o botão esquerdo, que seria o dedo médio. Dedo médio, não, né, nem comecem, né? Olha a palhaçada. Dedo médio, ou o botão esquerdo do mouse, ele serve para também selecionar uma entidade na área gráfica, e eu vou já mostrar para vocês mais detalhes, porque a gente está utilizando os dois, né, os 2 dedos, né, o indicador e o médio, o botão direito e o botão esquerdo, para abrir uma janela de seleção de objetos. Ó, se eu dou um clique no botão direito, ele vai abrir também uma caixa de diálogo.
E dependendo de onde eu fizer um clique com esse botão direito, vai abrir uma caixa de diálogo diferente. Aí, pessoal, uma coisa que eu não falei para vocês, que é a questão da seleção, mas eu vou falar com mais detalhes quando eu explicar para vocês sobre Zoom daqui a pouquinho, eu acho que na próxima aula, se eu não me engano. Mas olha só o que acontece, eu vou fazer de novo o retângulo aqui. Para selecionar um objeto, se eu dou um clique, vocês podem, vamos fazer o seguinte, dá um clique qualquer aí em qualquer área da área de modelagem. Se eu empurro para o lado esquerdo, vocês vão ver que surge uma linha tracejada de fundo verde transparente. Eu não cliquei em nada, né? Eu só arrastei para o lado esquerdo. Se eu arrastar para o lado direito, vai formar uma linha totalmente fechada com o fundo azul transparente. Para que serve isso? Isso é a seleção. Eu não vou falar de seleção agora, porque vocês precisam ter uma noção de comando, porque vai depender de como funciona a entidade para isso. Mas só para que vocês saibam que quando eu dou um clique, que eu vou para a esquerda, ela forma uma linha verde tracejada, para a direita, uma linha azul cheia. Ok? Isso eu não tinha falado a respeito. Então, vou deletar aqui. Tava falando sobre o botão esquerdo, né? Então, agora vamos duplo clique com o botão esquerdo. Duplo clique com o... Não, eu tava... É o duplo clique com o botão esquerdo, que é o dedo indicador. Seleção. Duplo clique com o botão direito. Nada. Vai abrir um menu flutuante e você vai selecionar aqui com o botão direito. Se eu der um clique no botão direito e clicar no Ctrl, na tecla Ctrl, então você vai olhar aí para o seu teclado, você vai achar aí, sabe a barra de espaço? Do lado dela vai ter Alt GR, Windows, e você vai encontrar lá no cantinho, tanto de um lado quanto do outro, a tecla Ctrl, CTRL. Então, você aperta ela, deixa ela pressionada, não precisa forçar, tá? Basta só uma pressãozinha leve, só para ela baixar. E o botão direito do mouse, clica aí. Você vai abrir essa janela de seleção, que é a chamada Objeto Snap. O que é o Objeto Snap? Objeto Snap, ele tem a função de auxiliar o desenho. Ele são ferramentas de precisão. Lembra que eu falei para vocês das ancoragens? Eles são ancoragens flutuantes. Cada um deles tem uma função, por exemplo, endpoint, midpoint, intersection. A gente vai falar também um pouco mais detalhado futuramente, mas vocês já vão ser apresentados ao objeto Snap aqui na seção do mouse, justamente para vocês saberem que existe essas ferramentas de precisão, porque a gente vai trabalhar com desenhos precisos, desenhos extremamente precisos a ponto de você aproximar o máximo que der e mesmo assim ele continuar sendo extremamente preciso, ok? AutoCAD é assim. Agora nós vamos falar sobre o zoom. Eu vou fazer de novo aqui o retângulo, que vai ser a barrinha de rolagem do mouse. Se eu rolo para baixo, rumo da palma da minha mão, com o indicador, né, obviamente, depende, algumas pessoas utilizam o mouse com o dedo médio na rolagem e o dedo anelar no botão direito. Eu uso o dedo indicador tanto pro botão direito quanto para rolagem, né, para rolagem que tem no meio do mouse. E o botão direito eu uso o dedo médio. Então fica aí como você usa. Aí, meu Deus, professor, eu tenho que observar como eu uso o mouse. Sim, até isso é importante quando a gente está aprendendo a desenhar no computador, tá? Porque tudo isso influencia. Mas é meio que intuitivo, né, gente? Então fiquem tranquilos.
Então, na rolagem, se eu rolo para baixo, ou seja, rumo da palma da minha mão, eu vou afastar o desenho, olha só. E se eu rolo para cima, rumo, né, para lá para cima, para fora da minha palma da minha mão, eu vou aproximar o desenho. Então, isso aqui ele tá mudando de tamanho? Não. Isso é o zoom, tá? Eu tô usando o zoom de afastar e de aproximar. Ó, afastar e aproximar. Ok? Assim que funciona. Outra coisa que eu ia falar para vocês é a respeito do pan. Se eu pressionar a barra de rolagem, só pressiona, vai formar essa mãozinha. Essa mãozinha é o pan. Ela não vai aproximar e nem afastar. Ela só vai mexer e mudar de lugar, ó. É como se eu estivesse afastando, arrastando a minha área de desenho para poder mostrar o que eu quero fazer. Para que serve isso? Vamos dizer que eu tenho vários retângulos aqui. Vamos dizer que eu quero trabalhar com esse daqui que tá mais aqui no canto. Então, o que eu posso fazer? Com o pan, eu vou afastar e vou aproximar dele. Agora, eu quero voltar para aquele primeiro, né? Eu vou voltar a trabalhar dentro daquele primeiro. Então, eu posso afastar e trazer o primeiro para meu campo de visão. Ok? Então, para isso que serve o afastar, aproximar e mexer. Zoom out, que é distanciar. Eu tô falando afastar, mas a gente vai chamar de distanciar. Zoom out, que é distanciar. Zoom in, que é aproximar. E pan, que é afastar. Ok, pessoal? Então, é isso. Então, vocês já entenderam que existe o Object Snap, que a gente vai falar depois. Vocês já viram que existe a seleção para o lado direito e para o lado esquerdo. Vocês já viram que cada clique no mouse vai ser diferenciado de acordo com o que eu clico, né, com o botão que eu utilizar. Vocês viram que se eu uso o botão esquerdo, eu vou ativar determinadas funções. Se eu uso o botão direito, eu vou ativar determinadas funções. E vocês aprenderam sobre o mouse, as funções do mouse na barra de rolagem. Distanciar, aproximar e afastar. Ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui por hoje. Vou deixar meu beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!